Tu Não acha que a gente sei. mantém uma essência meio que pro resto da vida, assim, cara, e poucas coisas vão mudando ao longo do tempo, assim? Cara, a gente vai entrar em temas muito complicados aqui, mas eu acho o Ah, mas seguinte. beleza, Primeiro, é que eu tô bebendo minha água com gás, aí eu fico filosófico. água com gás. Água com Fique gás, atento, hein, galera. galera? Água com gás, não Água é com nada. gás, ó, ó, tá Não, aqui, ó, até vou fazer propaganda, é prata, água mineral natural. E eu juro pra prata. vocês que é a água que tá aqui dentro. Não é igual meu professor de geografia lá no Martins Zeros. Um abraço, professor. Aquele cafezão lá era top, hein? Ele Enfim. tomava café batizado? Pô, rapaz, disse as más línguas que. Rapaz, na minha escola não pode nem levar café pra dentro da aula mais. E você não sabe por quê? Por quê? Porque os alunos reclamaram que o professor bebia café na... Não era eu, no caso. O professor que nem tá mais na escola. E as mães acharam ruim. Assim, tipo... E daí? Tipo assim... O professor dando Cara, às vezes era 12 o café aulas do- no dia. É, às vezes era o café do meu professor de geografia, entendeu? Não, Que não um era. Não cafezinho tem mais nem como lá reforçado. na escola. Você. Não tinha jeito. Era um cafezinho mais reforçado. Bons tempos. Cara, na Mas época, então, o sobre meu a professor essência. de química, Ah, meu fala, professor de desculpa. química, Ah. ele pegava as meninas da escola, velho. Naquela época eu podia. Meu Deus, que loucura. É, Mas não, eu lembro- tive... Loucura Eu mesmo, estudei cara. numa escola que isso acontecia também, cara. Essas escolas, assim, ensino médio pré-vestibular, os na minha professores época era eram assim. meio... Eles eram meio como se fossem estrelas, assim, né? Popstars? É, Não popstars. aconteceu muito, mas eu soube de 2 casos. Um, eu sei que é comprovado. O outro, eu não sei. Então, não vou nem É? dar nome nem nada. Mas... também tinha o lance, assim, em termos da legislação não era crime, né? Mas a legislação a gente sabe que a idade é muito baixa, né? Na É, mano, legislação. imagina, minhas amigas tinham que. Mas é crime do ponto de vista da autoridade, né? Porque é assédio e tal. O Pois professor é é, uma autoridade, cara. então é crime. Mano, Mas na porque assim, eu época, tinha se eu não me quanto? engano, não 15 deu nada anos? pra eles, não. Nem sei se isso aí depois virou alguma coisa. Mas eu era aluno É. e eu lembro dessas histórias aí. Hoje em É, eu dia tinha ninguém se aqui- mete. Até onde eu sei, ninguém se mete com isso, a não ser que saiba que está fazendo alguma coisa errada, né? Exato, é. O cara Eu sei que, quer, cara, tipo, ele tá cometendo um crime, ele sabe que tá. Aí, tipo, não sei É. se era o caso desses caras. Exato, mas vamos lá, vamos voltar a falar sério que esse Cara, assunto, eu quero recomendar um filme aqui. O pessoal adora que a gente recomenda filme. Adora. Gente, eu só não recomendo mais porque o Cacau fica falando que a gente fala muito de cultura pop aqui. Aí eu corto esse assunto, mas eu adoro. Eu Não, fico aqui não é. recomendando Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Não tem problema de falar de cultura pop, pessoal. É que é o seguinte: se deixar, todos os aleatórios vão ser sobre isso. Porque o Bibo verdade. gosta de falar dessas coisas, entendeu? Exato. Mas, ó, Então eu em fico defesa tentando do variar um pouco o tema. O Cacau tá certo. E outra, cara, eu tô nos últimos 1 mês e meio, eu não tô vendo nada, porque eu tô tão. Primeiro, eu tô indo dormir cedo como velho, como um bom velho, eu tô indo dormir cedo. E eu não tô tendo tempo, cara, de assistir nada, tá ligado? Assim, olha, tem umas séries boas que eu tô querendo assistir, que a galera tá falando bem e tal. E eu não tô conseguindo, cara. Olha, de vez em quando eu tô indo no cinema. Eu fui ver Thunderbolts, por exemplo, e tal, mas cara, é o que eu tô conseguindo assistir, tá ligado? E Mas aí, enfim, você paga fala, 2 Cacau. ingressos? Um pra assistir a primeira metade do filme e outro dia pra assistir a segunda metade? Porque você não eu assiste o durmo filme no inteiro, cinema. não. Eu não durmo. É um safado, né, cara? Ele assiste filme como se fosse série, né? Série eu não sei, acho que ele pega uma temporada, vai o ano inteiro. Ele nem sente falta da próxima temporada, que demora um ano. Mas então, o lance é o seguinte: tem um filme muito legal que eu amo, só que é bem diferentão. Não sei se você já assistiu, capaz de você já ter visto. Waking Life. Já assistiu Waking Life? Não? Dirigido pelo Richard Linklater, que é um baita de um diretor também, muito bom. O Richard Linklater é o diretor do Escola do Rock. Bom, Escola do Rock é bom. Mas Escola do Rock é o filme mais diferente do que ele tem feito ultimamente. Ele dirigiu Boyhood, né? Que eu ainda não assisti. Preciso ver. Não vi também. É uma vida inteira. E ele dirigiu a trilogia Antes. Sabe aquela trilogia Antes? Antes do nascer do sol, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Sim, diz que é bonita essa trilogia, cara. Cara, É com Ethan filmaços. Hawke, não é? É, Não. e É ele... com o James Marsden ou com o Ethan Não, Hawke? Ethan Hawke. Não, Ethan Hawke e Hawke. Julie Delpy. Julie Delpy, aquela atriz francesa. Muito boa atriz também. E... Mas esse filme teu só tem nome Então, em inglês? Waking Life... Não, o título não foi traduzido até onde eu sei. Olha aí. Ele tem um subtítulo em português, eu não me lembro o subtítulo. Mas Waking Life, né? A vida despertando a vida, sei lá como é que... Acordando pra vida? Despertar Acordando pra da vida, o despertar da vida deve ser. Tá. Esse filme é um filme todo filosófico, mano. E ele é feito com aquela técnica
Que o Richard Linklater usou num outro filme também. De um... Cara, acho que é com Keanu Reeves. Ai, cara, esqueci o nome do filme. Esse Mata filme o foi menos cachorro conhecido dele? ainda. Não, não, não é. Não é nem esse, nem aquele que ele tem que entrar dentro do computador. Nem aquele que ele tem que matar o diabo, nenhum desses. Esse é o melhor, eu amo. Mas enfim, Tem vai. um filme que ele é tipo um investigador, um agente, assim. Ah, Cara, é qual que era cena o de um nome? crime, Agente duplo, sei lá. Não sei. Rapaz, bom, de qualquer forma, esse filme Waking Life, ele é basicamente um filme sobre filosofia. Em que um menino está tendo uma experiência assim, só que ele é feito com aquela técnica. Qual que é o nome da técnica mesmo? Em que Stop motion? eles desenham em cima do filmado, tá ligado? Hum. O Homem Mas Duplo não é é com o que eu falei, com o Keanu Nossa, Reeves. com o Jake Gyllenhaal, Keanu Reeves? Não. Não é com O o Homem Gyllenhaal? Não, esse aí, o Gyllenhaal é o Homem Duplicado, que é uma adaptação de um livro do Saramago, inclusive. Não, Que não dá pra o Homem entender Duplo, que é um filme legal, mas assim, tipo, é mais uma experiência estética, eu não achei assim tudo isso. Mas o Waking Life tem um roteiro todo sobre filosofia. E ele tem essa pergunta: o que sobra de nós quando tudo de nós já foi renovado? Ele chega na hora do negócio do navio de Teseu, ele tem aquela ideia de que em cada 7 anos todas as células do seu corpo se renovam. Mentira isso aí, até onde eu sei, tá? Não sei se é verdade. Mas ele tem essa discussão, entendeu? Quem sou eu, afinal de contas, né? O que tem de essencial de mim? É só um dos pontos do filme. O filme todo é uma viagem filosófica e tal. Mas é muito legal, cara. O Waking Life. O Erlan Tostes ama esse livro também. Esse filme, quer dizer. E tudo isso pra dizer o seguinte. Hã? Cara, tava antigamente. Deixa eu ver. Antigamente tava. Walking. Não tá. Waking. É igual Walking, só que tirando o L. Waking Life. Na Prime Video, mas não tá mesmo. Não tá. Mas tem o trailer legendado, se você quiser. Tem na Telecine. Você deve conseguir comprar no Google. No Google Filmes deve dar pra comprar. Mas e aí, Cacau, você acha que tem uma essência nossa que não cara, muda? Primeiro, eu já sou daquela teoria de que a mente não existe, né? A mente? A mente, ela é Ela... Como é que eu vou explicar isso? Nossa, a mente mente. Não existe em nós o hardware e o software, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Entendeu? Tá. Então a separação corpo e espírito tu não faz. Não. Não vem com essa não, porque essa é a sua teologia, não é a minha. Eu acredito na parte material e imaterial do ser humano. O que eu tô falando é que não existe mente. Calma. Uma coisa é a questão fisiológica, física, biológica. Outra coisa é a questão espiritual. Não tem nenhuma parte de você que contenha o espírito. Certo? Não. O espírito eu sou espírito. O espírito é uma dimensão da nossa existência, tá ligado? Essa que é o lance, tá? Então, eu tô falando do espírito do homem, não do espírito... Tá, é que tu diz que não tem hardware. O que eu não acredito é que assim, que você consiga, por exemplo, tirar da cabeça do cara a mente dele e botar num outro lugar. Entendeu? Tá, tipo Robocop, alguma coisa assim. Eu acredito que a mente, ela... ainda é o cara. A mente tá no cérebro, não tem como, entendeu? Ela tá no cérebro, sacou? Ou seja, na estrutura física ali. Porque por exemplo, as minhas memórias, o que são as minhas memórias? É um caminho elétrico que se faz entre os meus neurônios. Então, se eu não tenho esse caminho elétrico, não tem, entendeu? Entendi. Não dá pra fazer igual o Capitão América e Soldado Invernal, né? Que eles pegam o cérebro do Zola e põem nos computadores lá. Ele que vai criando a Hydra ao longo dos anos e tal. Então, acho que se fosse fazer isso, você teria que replicar o cérebro inteiro, igualzinho. Entendeu? Entendi. Não sei se daria, não sei se seria possível, mas tipo, seria alguma coisa assim. É isso que eu entendo, não sei se é verdade. Assim, isso a gente entra na neurociência que não é a nossa pegada, né? Não é nossa, nem na... Então assim, de certa forma, eu só sou o que sou porque de alguma maneira foi cumulativamente desde que eu nasci dessa maneira, entendeu? Ao mesmo tempo, cumulativamente, mas transformativamente também. Então tipo... Não faz muito sentido. Tem uma essência intransformada, não, mas a própria transformação faz parte da essência. Sei lá. A transformação faz parte da essência. Tipo aquele lance de que nem sempre o nosso caráter precisa ser o nosso destino, né? Ou
a nossa essência precisa ser o nosso destino, ela pode ser transformada. Ainda mais nós que acreditamos na transformação do evangelho, né? Exatamente. Ainda mais nós que acreditamos nessa parada aí. Mas assim, às vezes pensando, cara, eu me vejo assim, às vezes eu descubro algumas coisas minhas, ou descubro não, né? Me dou conta. Mano, eu era assim já, tipo, eu não mudei algumas coisas, sabe? Entendi. Tipo, mas A sua pergunta, na verdade, era o contrário. Não era se alguma coisa permanece, se é possível mudar alguma coisa. É exato, se é possível mudar. Elas mudam, elas ganham novos contornos, muitas vezes, né? Só que às vezes, cara, é o que a gente é mesmo, assim, sabe? E por mais que você até trabalhe, né? Você tem uma força cultural e a cultura te molda, né? Você é moldado pela cultura e tal. Tem um núcleo ali que tu acaba voltando um pouco para ele, assim, sabe? Isso às vezes mas é meio complicado. Eu acho até que é mais que isso, mano. Eu acho que a gente muda e muda às vezes muito. A gente tinha que estar num bar bebendo realmente uma coisinha legal agora, tipo um suco de uva, porque Um suco essa conversa capo. pedir algo... Eu acho que a gente muda, cara, mas a gente muda com o entorno que muda, entendeu? Acho até que é possível você ressignificar seu entorno e ao invés de ter uma relação com o entorno que seja uma relação de reafirmação, seja de contrariedade. Acho até que é possível isso, mas acho que é muito mais difícil. Acho que a gente muda junto com quem muda com a gente, entendeu? Acho que vai muito por aí. Todos nós somos um pouco Maria vai com as outras, então. Não, é porque não existe existência isolada, né? Você tá com todo mundo, então... Entendeu? É tipo assim... Mano, é possível eu sou muito influenciado pelo meio. Por exemplo, se você mudar a peça de um quebra-cabeça, ele não pertence mais àquele quebra-cabeça, certo? Então ele deixa de ser uma peça daquele quebra-cabeça, se você mudar o formato dele. Agora, se você, para ele continuar sendo aquela peça daquele quebra-cabeça, ao mudar o formato, todas as peças ao redor têm que mudar também, entendeu? Eu acho que a nossa vida é muito emaranhada assim. Nosso formato ele se encaixa na existência que a gente tem, entendeu? Então mudam os encaixes também. Cara. Faz sentido. Faz sentido. Olha que papo, hein, gente? Que papo. Olha, ficou pesado, né? Entendeu? Ficou pesado. Mas vamos indicar então uma sériezinha no final de pelo menos não ficou triste, né, mano? Pelo menos não ficou triste. Poderia ter ficado triste, né? Exato. Vamos indicar um filminho então pro final de semana. Vai lá. Ó, não filminho. Flow. Tu assistiu Flow, cara? Por que não assiste Flow, cara? Para com isso. A gente tá vindo de um papo mó pesado. Aí a gente vai indicar Flow, pessoal. É triste. Eu não assisti. Mas é porque Flow é o primeiro Oscar da Letônia. Os meus irmãos da Letônia aí, descendentes dos letos aí da minha cidade, pô. Olha, inclusive, né, que gerou a igreja. Se não houvesse migração da Letônia, não haveria minha igreja, cara. Que é filha de uma igreja que foi fundada pelos letões. E nem aquele artista muito bom que só faz filme ruim. Não sei. Quem? Jared Leto. Ele só faz filme ruim. Ele fez Troia, né? Troia ele fez? Ele era o Patroclo. Não era ele? Era ele, sim. É Orlando Bloom, cara. Orlando Bloom e o... Não, o Orlando Bloom é o Paris. O Eric Bana é o Heitor. O Patroclo... O Patroclo, que é o sósia do Brad Pitt? O primo dele? Que se finge sósia do... Caraca, é o Jared Leto, eu não acredito. Inclusive, você sabe que é... Não pode ser o Jared Leto. Não pode ser o Jared Não é Leto. ele? É impossível. Não, acho que não é ele não, não é ele não. Esse filme é muito antigo, cara. Não é ele não, mano. É o Garrett Hedlund. Isso, não pode ser, é muito velho esse filme. Não, peraí, vamos ver. Patroclo, Troia. Ator. Não é ele mesmo não. Por que eu achava que era ele, mano? Mano, porque... É o Garrett Hedlund. Quem que é esse Garrett Hedlund? Eu nem tô achando o Patroclo aqui, velho. Eu nem achei o Patroclo aqui no casting, de tão insignificante que esse cara é. Ó, Aquiles, Brad Pitt, Paris, Odisseu, Breezes, Agamenon, Mendelau, Patroclo. Não, é o Garrett Hedlund. Nem sei quem é esse acabei de falar. Eu também não sei quem é, não. É um ator norte-americano. Exato, whatever. Vamos lá. Cacau, indica aí um filminho. Não, o Flow, gente, é o seguinte. Vamos lá, eu assisti Flow. Não dá spoiler, que eu não assisti ainda. Não vou dar spoiler. Onde você assistiu? Onde você assistiu o Flow? Cara, eu aluguei ele. Eu tava viajando, aluguei ele e assisti, porque falaram bem pra caramba e tal, daí eu assisti ele. Não dormi o filme inteiro. Mas, cara, é o seguinte, é um filme bonito, é um filme sobre ajuda, tem uma vibe meio As Aventuras de Pi, tá ligado? Só que assim, mano,
não assista se você estiver passando por uma coisa ruim na sua vida. Entendeu? Assim, se você já tá numa bad vibe e tal, pô, a vida tá muito difícil, não recomendo. Vai assistir O Rei do Show. O Rei do Show é maravilhoso. É good vibe, alto astral, entendeu? Musical com Hugh Jackman, maravilhoso. Nossa. O quê? Tu não gosta Não do tá Rei nem do no Show? meu, não tá nem no meu top 10 melhores musicais. Nossa, não, eu só assisti esse musical, é o único que eu gosto. Não, é maravilhoso. Nossa. O Rei do Show é good vibe, é filme alto astral, entendeu? Você quer good Pô, vibe? músicas Quer um filme good vibe? Quer um filme Quero. good vibe? Não é Flow. Flow não é esse filme good vibe. Não, não Já assisti gostei. Flow, pô. Mas é bonito, tu vai gostar. Tu que é triste, vai gostar. Se você é uma pessoa que gosta de Beatles, se você não é, não Yesterday. adianta. Mas se Eu você não gosta de gosto Beatles, de- Yesterday. Eu nem sei quem é Beatles, mas eu amei esse filme Yesterday, Ah, cara. esse filme é Achei muito lindinho, legal. mano. Lindinho. É muito Esse é bonito good vibe Yesterday, total. cara. É good vibe total, Yesterday. Bem feitinho. Eu não sou fã de Beatles, só sei que eles cantam aquela Yellow Submarine, a única música que eu conheço deles. E obviamente, né, sei que tem a faixa de pedestre lá em Londres e tal, mas eu não sou fã de Beatles. Só sei que eles cantam essa música e tem a faixa de pedestre. Mas esse filme Yesterday eu gostei, cara. Eu É muito gostei. legal. E achei uma boa forma de apresentar a banda para uma nova geração e tal. Achei. Vamos lá, só filmes good vibes então, vai lá. Rei do Show e Evidências do Amor. As Horrível. Evidências do Ai, Amor. que filme ruim. Cara, é bom demais. Você não assistiu? Você assistiu? Larguei da metade. Ruim. Cara, você... Cara, sério, você é uma nem pessoa que não... Nem a Sandy salva esse filme. E olha que eu sou Cara, fã da Sandy Júnior. na verdade, a Sandy é a pior coisa desse filme. Não por causa dela. Não por causa dela. Não. O problema é que o papel que escreveram pra ela, escreveram ela, né? Ficou muito... Isso aí não precisava. Dava pra ter mudado um pouco. Eu tenho uma não ideia sei, que ia o ficar filme bem é ruim, melhor. cara. Mas, cara, o filme é bom demais, cara. Você tá Não, maluco. não. Quer filme É que de você já veio viagem com no preconceito. Você é cheio de preconceito, cara. Você é cheio de eu sou preconceito. vários. Filme brasileiro, Eu sou filme com o Porchat. Você já não gosta do Porchat. Filme com a Poxa, é Sandy. engraçado, cara. Não, Sandy, eu sou fã do Sandy Júnior. Ó, filmezinho de viagem no tempo. Que é bom, é questão de tempo, cara. About Time. Mas, ai, Esse meu sim. Deus. Ó, clichê. Você esse falou good mesmo. vibe. Questão de tempo, você chora pra caramba, mano. Mas ele termina bem, não termina? Agora eu não lembro agora. Termina bem. Quer dizer, Bem. Vamos lá. depende Ei, do que você queria que filminho good acontecesse. vibe. Põe você nos comentários aí, ó. Galera, indica só filminho good vibe pra galera que tá meio borocochô ver nessa sexta e nesse final de semana. Vai lá. Já indicamos O Rei do Show, que é bom, só o Cacau não gosta. Evidências do Amor, que eu não gosto, mas o Cacau gosta. Que mais? Chief, é muito legalzinho. Com o cara que ele abre uma cozinha móvel. Assim, Chefe. É bem legal. Chefe. Com o diretor de Homem de Ferro, esqueci o nome dele. Bem legalzinho esse filme. Gosto. Chefe é bem good vibe. Que mais? Esse é bem good vibe mesmo. Chefe é bem de boa. Chefe é bem good vibe, bem legal de assistir. Pode assistir, bem bacana. Tem uma sériezinha na Netflix que estreou agora, com 4 estações, que o pessoal tá dizendo que é bem bacana, com o Steve Carell e uma galera Não, aí. se a gente não viu, não vamos recomendar. Vai que a Eu gente... não vi. Falaram tem que a é bom. série do... Tem a série lá do Rabino lá, é legal. Ele é good vibe. Cara, também. ninguém quer, nobody wants. É isso? Ninguém isso quer. aí. Sériezinha, comédia romântica, daquelas antigas, daquela boa, mas eu diria que é mais Oh, 18, tá? série good vibe, bom demais. Boa demais. Marvelous Sopranos. Miss Maisel. Cara, eu não consegui ver 3 episódios dessa série, mas é porque Nossa, eu devo estar cara, errado. Você tá muito errado. Eu tô. Mas são 5 temporadas, né? Eu Não, tem gosto um pouco- muito... Não. Fala. Não, é que eu ia dizer assim, quando assim, eu tenho dificuldade de engatar numa série que já acabou e tem 5 temporadas, 6 temporadas. Eu falei, pô, mano. Você acha muito? 6 temporadas, Não é- você acha muito? Não, cara, sabe o que é? É porque com certeza vai ter alguma temporada ali que é ruim. Toda série Meu longa Deus. tem temporada ruim. Cara, você... O jeito que você se aproxima... Porque quando você tá assistindo sem ter lançado, também vai ter temporada ruim, mano. Mas você tá vivendo a jornada, Cacau. Vou te dar um exemplo Quis clássico. viver na jornada. Não existe mais isso. Vocês que assistiram Lost acham que tudo é uma jornada que se vive coletivamente. Não existe mais. Isso aí foi no Lost e acabou. Não tem mais. Não é? Eu sei. Cara, olha só. Game of Thrones foi a última vez que aconteceu isso. Não berra comigo. Não, fiquei nervoso. Game of Thrones foi a última vez que aconteceu isso. Foi fenômeno. Casa do Dragão já não tá acontecendo. É ruim, é. Entendeu? Não, acabou, Ruptura, acabou. que foi um fenômeno, não tá acontecendo. Não tem nem teoria. Não, é um Ninguém tá jogando teoria em lugar nenhum. Exato. Entendeu? Cara. Não, tu sabe que esse é um lance, né? Eu sou um cara que gosta de citar cultura pop nos meus livros e tal. Só que assim, esse meu tipo de escrita. E no BT Papo também.
E no BT também. Não, isso aí tá com os dias contados, cara, porque hoje a cultura pop tá, né, tem tanta variedade, tem tanta coisa, que de fato Game of Thrones foi o último fenômeno mundial, tá ligado? Até que, assim, por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é Game of Thrones, mas conhece um outro ator, conhece o trono e tal. Star Wars, uma galera não sabe de Star Wars, mas sabe que tem o Darth Vader, que tem os caras de branco, entendeu? E aquilo ali é Star Wars, ele não sabe falar Stormtrooper, mas ele sabe que é Star Wars. Cara, isso um pouco meio que acabou, assim, hoje em dia, de tanta coisa que tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu quero falar de jornada, Cacau, deixa eu falar de jornada. Mano, por exemplo, assim, eu amo a série Suits. Eu gostei de todas as temporadas. Assim, aliás, eu gostei da maioria das temporadas. Suits é good vibe. Suits é good vibe pra caramba. Cara, é muito good vibe. Mas não teve muito um final feliz, né? Que foi o casamento da menina com exato. Sacanagem. Então, por exemplo, mas a 6ª temporada de Suits, ela é muito ruim. Só que é o seguinte, eu fui descobrir que a 6ª temporada de Suits é ruim vivendo a jornada, entendeu? Quando terminou a 6ª temporada de Suits, eu falei, mano, que temporada inútil. Mas daí a 7ª e 8ª mais legalzinho e tal. Mas entendeu? Aí quando eu vejo assim, os Sopranos, né, que é um clássico da TV, The Wire, clássico da TV. Pô, mano, 7 temporadas, 6. Falei, mano, vai ter temporada ruim aí, mano. Eu não. Aí eu tenho que tem a ver uma coisa? Ainda não entendi a diferença, cara. A diferença é que você vai estar vivendo a jornada do mesmo jeito, que é pra você a primeira vez que você tá vendo. É igual The Americans, amei a primeira temporada. São 4 temporadas, mas me disseram que não termina tão bem e tal. Eu falei, mano, então eu já nem vou. Mad Men, eu acho que você precisa se desvencilhar desses conceitos, cara. Eu preciso, vamos lá. Mas vamos lá, Cacau, indica coisinha boa, vai lá. Eu já indiquei. Marvelous Miss Maisel. Good vibe, bom demais. Né? Prime Video. Inclusive, é escrito pela Amy Sherman Lois Palladino lá, que escreveu Gilmore Girls. Que é uma série muito subestimada. Que é uma série muito, muito boa. Com diálogos muitíssimo inteligentes. Gilmore Girl fez sucesso também. Fez um sucessinho. É a nossa série aqui que foi... Um dos acertos da minha esposa em escolher série, porque ela erra muito, mas esse aí ela acertou. Sim, nisso ela é. Mas tem que ser good vibe? Não pode ser uma coisa menos good vibe? Não, então vai lá, o que você indicaria pro final de semana? Cara, tem uma série, tem uma minissérie que eu sempre indico, que é We Crashed. Amo essa série. Muito boa, né? Cara, ela não chega a ser bad vibe, mas ela não é good vibe também. Ela é só uma loucura. Mano, eu vou te dizer, eu diria que ela não... Não dá um prazerzinho vendo milionário se ferrando? Dá um prazerzinho, não é? É bom, cara, é bom. Não, mas, cara, eu vou te dizer, a história do Adam Newman, eu acho assim, pra quem é empreendedor, tem que assistir. Quem lida com empreendedorismo tem que assistir. Que é a criação do WeWorker, né? Um dos maiores redes de coworkings do mundo e tal. E o Adam Newman, ele é uma máquina, cara. Ele é uma máquina. Eu acho que quem lida com empreendedorismo... Uma máquina de fazer caca. Exato. Mas tu viu que o cara já tá de novo, né? Com startup gigante e tal. O bicho é uma máquina, cara. Ele já tá de novo. Você é um maluco, entendeu? Mano. Cara, sabe como é que eu defino essa série? Essa série é o seguinte. O que aconteceria se o Michael Scott tivesse todo o dinheiro que ele queria pra investir nos seus sonhos? É tipo isso, cara. We are... Como é que ele fala? We are worker, né? É isso não? Esqueci o nome agora do berro deles lá. Mano, é maluco. Não, e detalhe, cara, olha só. Essa série é massa demais, cara. Anne Hathaway já... um bom papel do Jared Leto aí, cara. É um bom papel do Jared Leto, cara. Não, ele fez aquele clube de compras Dallas, que acho que até eu não assisti, mas dizem que é bom, né? Entendeu? Só que ele é bom ator pra caramba, Morbius, cara. Depois ele fez outros bichos ruins lá, outros filmes ruins. Cara, essa série é muito boa. We Crashed. Na verdade, eu poderia indicar várias séries boas da Apple TV pra vocês aqui, que eu gosto das séries da Apple TV. A série Good Vibe. O Shrinking lá. Nossa, mandando a real, falando a real. Falando a real. Boa. Chorei horrores na 2ª temporada, mano, falando a real. Good vibe demais. Muito Good vibes demais, falando a real. O Ted Lasso. Ted Lasso é a rainha. Ted Lasso acabou. Ted Lasso não tem mais. Ted Lasso acabou. Fechamos com o Ted Lasso. Fechou. Perfeito. Vamos que o Cacau tem que dar aula daqui a pouco, roda a vinheta. Good vibe também é... Não, a gente começou mais cedo, vai dar tempo. Good vibe também é o BT Papo. É BT Papo, inclusive, claro. Deixa eu dizer uma coisa sobre BT Papo sobre Good Vibe. Estive esse fim de semana com os jovens da Igreja Batista Urbana, lá do nosso amigo Isaac Sixu. E olha, ele não estava... Vai ter conferência, hein? Vai ter uma baita conferência. Vai ter uma baita conferência. Inclusive, novembro.
Outubro, se eu não me engano. Outubro, é isso aí. E estive lá com os jovens lá. O Daniel me convidou, tava lá com ele. Tava Legal, com a Jaque, nossa amiga Jaque, o Gustavo, o Eric, a Paloma, tava todo mundo lá. Grande Eric. O pastor Bruno também, que também é da outra parte da juventude. E aí... Grande pastor Bruno. Não sei quem é. E aí... E aí, mano, sabe o que aconteceu? A galera veio falar, cara, muito legal, o BT Papo e tal. E sabe qual foi o episódio que foi mais citado? Não? Como secar as mãos. Deixa eu te falar como isso é profético, Cacau. Você lembra disso ou você não lembra? Porque eu não lembrava que episódio era esse. Eu tive que ouvir de novo, porque eu não lembrava. Eu não só lembro, como hoje eu apliquei a tua técnica no aeroporto. Falei, caramba, o Cacau que ensinou, é verdade mesmo. Pega uma folha, ensopa essa folha, ensopa ela o máximo que puder, depois vai usar só mais uma pra terminar de secar. Sensacional aí, esse episódio aí. Salvando árvores. Eu lembrei. Então assim, é good vibe aqui, ó. Esse aqui, ó, o BT Papo é isso aí, salvando nações, quase. Isso aí. Inclusive, vocês podem ver que vocês podem... Desculpa, de interromper a vinheta de novo. Vocês podem ver que o Bibo tá de cenário novo. Por quê? Porque tem a ver com... Olha só, tu tá falando aí de salvar a natureza? Eu tô aqui em São José dos Campos, Cacau, numa iniciativa da Iris Brasil, que tem uma parceria aí com o Semadem e tal, ou seja, apresentando para os evangélicos, líderes evangélicos e influencers, sobre a importância de cuidado com o meio ambiente, as tecnologias que o Brasil tem de prevenção de catástrofes. Vai ser bem legal. O Vitor Fontana vai chegar aqui daqui a pouco também. Então eu tô aqui, ó, pensando aí na questão de... Tu nunca veio aqui, Cacau? Tem que conseguir pra tu vir aqui. Nunca fui. Fui convidado, mas eu não podia ir. Então, porque eu te convidei a primeira vez que eu vim, ele, cara, indica pessoas. Obviamente que eu indiquei você, o Vitor e toda a galera e tal. Então eu tô aqui, olha, falando em secando, usando pouco papel para secar as mãos, estamos aqui para pensar e ver o que o Brasil tem feito para cuidar da natureza, do meio ambiente. Bem legal mesmo. Depois no canal eu trago, no próximo BT Papo eu trago novidades. Roda a vinheta. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 81, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com o Cacau Marques. Cacau Marques. Eu estou aqui. Você está aqui, apesar de estar só com um lado iluminado. Estou aqui sozinho. Por quê? Porque eu estou sozinho. A Nath está em São Paulo trabalhando. Não, porque qual que é o tema hoje? Qual que é o tema hoje? O tema é solidão pastoral. Eu ia dizer isso, Cacau, que o tema hoje te toca, Cacau. O tema hoje te toca a mim. O legal de você gravar com esse microfone é que você pode ficar andando pelo quarto aí, né, cara? Inclusive, vai falando aí, Cacau. Eu acho que eu vou gravar comigo. Sabe o que tá acontecendo? Tem um pessoal que não conhece o BT Papo, e aí eles ficam achando, eles vêm pelo tema, e eles acham que a gente vai fazer, sabe, um fala que eu te escuto sobre o tema. Fala que eu te escuto? Não sei. Que discutia tema? Era 25ª hora, que eram os pastores da Universal discutindo o tema. E aí, cara, esses dias eu tava vendo um comentário de um cara assim, o tema durou só 12 minutos em 50 minutos de vídeo. Nossa, mano, sério? Mas, esse dia a gente respondeu 2 perguntas. 12 minutos foi uma. A outra pergunta a gente gastou mais tempo. Aí teve a introdução, as piadinhas no meio. Pois é, cara, aquilo que eu já falei. As pessoas, elas acham que a gente vai ter aqui, sabe? Elas levam muito a sério essas coisas, cara. Não leva tão a sério não, galera. Não pode. Vocês querem um tema que ele é destrinchado? É o BT Cash. O BT Cash, ele começa e vai até o final num tema só. O BT Papo é isso. O TDAH vence às vezes, cara. Mas vamos lá, Cacau. Cacau, vamos lá. Hoje o tema essa veio da minha caixinha, essa pergunta, hein? Veio da minha caixinha. Isso. Aliás, tem boas perguntas na tua caixinha. A gente podia fazer vários BT Papos só com o que aparece lá, tá? Cacau, hoje o assunto te toca porque é solidão pastoral. E a pergunta que nós vamos responder, qual que é, Cacau? Diga aí para o Rafa colocar na tela. Como lidar com a solidão pastoral? Como lidar com a solidão pastoral? Calma, não saia desse vídeo, porque você pensou agora, eu não sou pastor. Então, assim, sinceramente não me interessa. Se você pensou isso, eu quero dizer agora, arrependa-se enquanto há tempo, seu coração de pedra. Porque se você é crente, você deve ter um pastor ou uma pastora. E abra um parênteses, se você vier comentar não existe pastora, eu vou te bloquear desse canal. Ninguém ia comentar isso, você falou, agora vão comentar.
Não, sempre tem, Cacau, sempre tem Não ia comentar, só por você falar uma palavra assim, duvido. Nossa audiência é qualificada, rapaz. Não, Cacau. Não, acho que com pouco a gente expurgou um pouco o chato. Mas sempre que eu tô gravando o vídeo, eu falo, inclusive o seu pastor, a sua pastora, eu menciono, porque existem mulheres pastoras. E sempre vem comentário? Cara, sempre tem um. Muito que legal doideira. O vídeo, só não entendi o pastora. Meu irmão, eu não tô perguntando se você concorda ou não com o ministério. Eu tô dizendo pra você que existem mulheres que são pastoras. E concorde você ou não. E eu tô falando com o público geral da igreja. Enfim, fechou parênteses. Então, assim, se você pensou, esse assunto não me interessa, porque eu não sou pastor, você precisa se converter porque você tem um pastor ou uma pastora. Você tem um líder aí na sua comunidade, tá? Então, assim, esse assunto é pra você sim. Esse assunto pra você sim. É importante, sim. É importante. Mas, Cacau, vamos lá. Primeiro, eu queria, né, essa pergunta, ela surge, né? Como lidar com a solidão pastoral? Já parte de um pressuposto, meio que na pergunta tem uma afirmação. Mas existe mesmo existe uma solidão pastoral? Vocês passam por isso? É uma conversa nas rodas de pastores acerca da solidão pastoral? Pois é. Então, a solidão pastoral é definida assim. Ela faz parte de uma... Não entendi esse suspense. Porque é um tema complicado, né? Assim, entendi. Eu acho que se você conversar com qualquer pastor e perguntar sobre essa realidade, ele vai dizer que de fato existe, né? Existe essa solidão pastoral. E existe por uma razão, na minha opinião, tá? É porque a igreja, ela é um ambiente de muitos relacionamentos, certo? E para o pastor, ali é um ambiente eclesiástico, mas também é um ambiente do seu trabalho, ok? Exatamente. Tá bom? Então, um dos círculos de relacionamento que nós temos, que é o círculo do trabalho, o do pastor está, como é que chama? Colapsado num ambiente só, certo? Só que nesse ambiente que o pastor está, ele não está numa relação totalmente horizontal. Você vai ficar andando com esse negócio. Eu vou pegar um chocolate, tá incluso na minha diária? Pô, cara, eu tenho chocolate aqui, mas eu não tô comendo chocolate, tô tentando emagrecer. Qual, mano, que eu pego? Qual talento que eu pego? Passas, vermelho, nem vou perguntar. avelãs. Eu peguei o avelã mesmo sem querer, mas eu gosto muito de passas. Eu como avelã. Eu odeio passas. Eu detesto Nossa, eu adoro. passas. Menos o arroz, cara, menos o arroz. Passas é exatamente o que seria cocô de árvore se a árvore estivesse em trato digestivo. Eu não vou dar corda a esse pensamento, cara. Continua, não, cara. deixa. No Natal vocês lembram disso. No Natal vocês lembram dessa história. Porque depois eu assisto muito Senhor dos Anéis, né? E aí, eu sempre vejo os entes lá, tá ligado? Eu vou achar agora que passa todos os entes. É verdade. Mas vamos lá, Cacau. Mas então, a solidão... O que acontece? Como as relações não são totalmente horizontais, porque existe uma figura ali, existe uma questão... Ao mesmo tempo que o pastor é incentivado pela Escritura a ser bastante familiar e pessoal. Quando Paulo fala a Timóteo, olha, trate as mulheres mais velhas como sua mãe, as mulheres mais jovens como suas irmãs, os homens mais velhos como seus pais. Então, tem um estímulo a sermos pessoais no nosso relacionamento. Então, o pastor lida com relações pessoais frequentemente, mas em que há um componente de desequilíbrio. Entendeu? Isso não significa, gente, por favor, isso não significa que essas relações são ruins. Não é isso. Não é isso. O único problema é quando essa é todo tipo de relação que o pastor tem. Ele pode amar muito mais pessoas nesse tipo de relacionamento do que ele tem com amigos dele, que são amigos mais em relações mais horizontais, em outros círculos, em outros ambientes, mas que ele não tem esse interesse tão profundo, ele não tem essa relação tão profunda. Pode ser muito mais profunda na igreja. Tudo bem. A questão é que, se todo relacionamento pastoral é esse, ele não vai ter relações
que cumprem esse outro lado da horizontalidade, sacou? É só essa questão. Essas relações não são ruins, elas não fazem mal, podem fazer mal também, mas qualquer relação pode, né? Elas não são insuficientes, nada disso. Elas só não são todos os tipos de relação. Igual uma pessoa que não tem família. Você fala, não tem problema, você não tem família, mas você tem um monte de amigo. Legal, os amigos vão ajudar num monte de coisa, mas não resolve o fato de que ele não tem família, entendeu? São coisas diferentes, certo? É só isso, é só isso. Só que o pastor acaba confundindo a coisa com a outra, porque ele acaba tendo uma confusão que o próprio Tim Keller falava quando ele era vivo, né? Ele falava que o pastor tem uma tendência de confundir o ministério com a vida. E aí é o problema. Porque ele não é alguém que desempenha o ministério pastoral. Ele é o pastor. Aí tudo que ele tem, ele é o pastor. Em todo lugar que ele é o pastor. Todas as relações dele, ele é o pastor. Entendeu? E aí é o problema, porque você acaba criando uma dissociação da sua identidade. Diga. Cacau, é que não é o tema desse BT Papo, né? Mas eu me interessaria muito em ouvir mais sobre isso, assim. O ser pastor e o estar pastor. Então, há uma diferença aqui, porque sabe o que é, mano? E, mano, por isso que eu não sou pastor, né? Por uma série de problemas que eu tenho, mas porque eu não daria conta mesmo. Mas olha só, porque vocês... Cara, eu não sei nem como fazer essa pergunta, porque assim, tu é um cristão que desempenha um trabalho pastoral, mas, cara, isso não é a tua identidade também, em última análise, cara? Explica um pouquinho mais essa parada que o Tim Keller falou, assim, porque... Porque o que o Tim Keller fala é que quando as pessoas fazem quando as pessoas fazem do ministério uma maneira de ser no mundo, elas meio que justificam qualquer aspecto da sua existência a partir dessa... Oi, fala, Keller. O que você derrubou aí? Não, eu fui pegar uma aguinha. Tá. Vai lá. Desculpa. Quando as pessoas usam o ministério para justificar todos os aspectos da sua existência, elas acabam usando o ministério e elas não podem lidar, por exemplo, com críticas ao ministério, porque é críticas a ela. Se o ministério acaba a vida dela. Se não tem sucesso, ela é que é mal sucedida, entendeu? Esse tipo de confusão. Quando, na verdade, isso não acontece ou não deveria acontecer em outros ramos. É claro que tem um tipo de intercâmbio, né? Em vários... Aqui, por exemplo, e eu acho que em Joinville não é muito diferente, se as pessoas perguntam o que você é, você fala a sua profissão, né? Então tem isso. É o ideal? Acho que não. Inclusive, assim, não foi sempre assim na história da humanidade. Mas, de qualquer forma, faz parte em qualquer profissão. Mas no caso pastoral, muitas vezes ele acaba tomando isso como se fosse na vida toda, em todos os momentos, e não a função que ele está cumprindo no corpo de Cristo. E isso faz com que até as relações entre pastores fiquem complicadas. Por quê? Porque às vezes a gente acha que pastor vai aliviar essa questão tendo amizade com outros pastores. Só que não necessariamente. Tem competição, tem um negócio assim, você não é o pastor, você é o pastor da igreja tal, então você representa aquilo, o que a igreja faz, ou como ela fala sobre você diante do outro. Então você não está tendo uma relação de duas pessoas, você tem uma relação de duas personalidades, entendeu? E aí você vem com essa... Você tem que ter o tempo, eu digo isso, né? Pastores, para serem amigos, eles têm que ter o tempo para se despir do pastorado. Entendeu? No primeiro encontro, vocês são dois pastores. E aí você tem que ir caminhando até ser só quem é. Porque no final das contas, a amizade é isso. A amizade é aquela relação no qual você não é mais nada a não ser quem você é. Nossa, entendeu? Muito bom, muito bom. Porque Ou seja, um pastor, antes de ser um pastor, ele é um cristão. Então é esse o ponto que pega, né? E querendo ou não, pastorado é uma função que ele está exercendo enquanto cristão. Exato. Então é mais ou menos nessa vibe, né? Cara, exato. Sensacional. E como cristão é um pecador, e como pecador ele também várias outras coisas na vida dele, né? E várias outras coisas que ele gosta de fazer e tal. Então isso tudo envolve a identidade. Porque já começa por aí... Não, deixa eu te cortar, Cacau. Por favor, manda. Já que vocês são solitários, deixa eu te cortar. Sacanagem. Não, porque aí pega realmente isso, assim, porque na nossa mentalidade... Nós, enquanto membros de uma comunidade, enquanto fiéis, temos muito essa mentalidade medieval, né, do homem de Deus, né, ou da mulher de Deus, enfim, mas do sacerdote, né, daquela pessoa que está lá ocupando o púlpito. Por exemplo, as pessoas leem o meu livro e elas acham assim que eu vivo tudo aquilo. Eu sempre falo, não, gente, eu escrevi esse livro para mim, né? Eu escrevi esse livro para mim. Quando eu prego, eu reconheço que a mensagem que eu prego, ela é
ela é muito mais elevada do que a minha vida. Eu prego para mim também. Mas as pessoas não, elas acreditam, e aí voltando agora para o ministério pastoral, elas de alguma forma santificam, não, santificar não é bem a palavra, porque né, nós somos santos em Cristo, mas elas, sabe, idealizam demais, né, a figura do pastor. Então, é o homem, sabe, é aquela pessoa iluminada, é a pessoa para a qual eu vou pedir, ora por mim, pastor, entende? Então, eu acho que isso seria um dos motivos, seriam essas algumas razões que fortalecem a solidão pastoral. Em que sentido? Porque são poucas as pessoas que o pastor vai conseguir se despir do pastorado para poder ser quem ela realmente é, um cristão que está em fase de santificação. Assim, de novo, não é que pastor não é amigo sendo pastor, e que então não tem amigos, tem, e como eu falei, essas relações elas podem ser as melhores que ele tem na vida, não tem problema isso, não tem problema. A questão é que se toda vez ele acha que essa relação depende única e exclusivamente do ministério que ele cumpre, aí ele não consegue ter relação, entendeu? Então ele tem que entender, sim, ele é o pastor dessa pessoa, mas ela também é amiga dele. Então ele sabe que como amigo também tem erro, também tem pisada na bola, mas também tem as responsabilidades que a gente tem com esse outro aspecto, entendeu? Quem nunca contratou um amigo para fazer um serviço mesmo sendo amigo? Tem a relação da amizade e tem a relação do serviço. E o serviço acontece dentro de um tipo de relação e a amizade acontece também, né? Então... Às vezes acaba a amizade, hein? Às vezes acaba a amizade, às vezes acaba, né? Mas essa que é a questão, sabe? O serviço é ruim. Ai, Jesus. Às vezes o cara tenta te passar a perna, né? Porque ele não sabe ser profissional sem ser alguém que te dá golpe, né? Graças a Deus as minhas experiências sempre foram boas, mas histórias não faltam, né? Vamos lá, próximo tópico. Vamos lá, cara, continua. Então, o que acontece? Veio essa pergunta e aí eu dei 3 dicas lá de como pastores podem lidar com a solidão pastoral, né? A primeira delas é voltando-se para Deus, com amizade com Deus, intimidade com Deus. Isso é muito, muito importante. Muito importante. Mas isso não tem nada a ver com estar sozinho, porque com Deus a gente sempre está, ele sabe que está com Deus. Sim, mas a questão não é essa. A questão é que muitas vezes a gente toma Deus como nosso salvador pessoal, mas aliena muito ele do agir no nosso ministério. A gente acha que o ministério é muito fruto da nossa obra, do que a gente faz. E a gente faz isso porque também é muito bom quando as coisas dão certo e a gente acha que foi a gente que fez, né? Então é muito legal quando isso acontece. Então a gente meio que não quer dividir a honra com Deus nessa hora. Mas quando dá ruim pra gente. E se arrebenta. E aí a gente fica morrendo de medo e não consegue ter relacionamentos profundos porque tá sempre nesse tipo de cheque em relação ao outro. Tá sempre nesse tipo de dúvida. Puxa, mas o outro, ele é meu amigo, ou ele é alguém que está satisfeito com o meu ministério, ou não está satisfeito? Será que a nossa amizade está sendo o tempo todo avaliada de acordo com o sucesso ou insucesso do meu ministério? Saca? Então, se você não consegue lembrar que Deus é o Senhor e você é só um servo dele, ou como o Ranieri lá na igreja, ele na pregação, uns 2 ou 3 domingos atrás, ele citou uma fala do Bregantin, que diz que um pastor é só um cachorro que late. Eu achei tão legal isso. Porque o supremo pastor é Jesus. E o pastor humano, ele é o cachorro que ajuda só no pastoreio. Mas o pastor mesmo é Jesus, né? Então achei legal isso aí, né? Late, mas não morde, viu, gente? Só late. Para as ovelhinhas ficar no caminho. Não pode morder. Então, se você não tem essa consciência... Eu sei muito bem latido de cachorro, sabia? É verdade, você tem essa habilidade, né? Eu tenho, cara, eu faço um ótimo latido de cachorro. De vez em quando lá no X tem o dia do pet, e aí a galera leva os cachorros pro escritório, entendeu? O X é um coworking pet friendly. E, mano, e às vezes eu começo a dar uns latidos lá, a galera acha que é cachorro real mesmo. E você eu já tenho um pouco de ministério pastoral. Já, a parte do latir eu tô a parte de latir tá tudo bem. Então essa é uma questão, assim, se você não sustenta a sua vocação em Deus, cara, fica impossível, porque não tem como você dar conta de todas as expectativas, demandas, sabe? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu falei primeiro, lá... Cacau, vamos lá. Resume a primeira coisa numa frase agora, vamos lá. Numa frase e meia, né? Vai, vamos lá. É se apegar em Deus, porque... Cresça em intimidade com Deus. Deixa eu abrir aqui como é que foi exatamente o jeito que eu coloquei aqui, mano.
Aqui, ó, tá aqui, ó. O Cacau colando dele mesmo. Aqui, vamos lá. Eu coloquei assim, ó, volte sempre ao seu relacionamento com Deus. Ok? Então, volte sempre ao seu relacionamento com Deus. Porque Segundo, que é graça, que não depende de você, tem esse perfeito, aspecto, né? Graça, isso, não intimidade, depende de você, conversa, intimidade. Você buscar é só a um voz de servo Deus. inútil, você é um Para de cachorro ler a que Bíblia só para late. pregar, né? Mano, esse aí Lê pra... me pega. Esse aí me pega, mano. A gente vira profissional da parada, tá ligado? Então, fica com uma familiaridade profissional e não com uma intimidade. Exatamente. Né? Exatamente. Segunda dica que eu coloquei aqui, seja presente na sua família. Porque a sua família é aquele grupo de pessoas que te conhecem antes do seu ministério, sabe? Boa. Então, seja presente na sua família. Isso é uma coisa muito importante, gente. Pastores alienam-se da sua família. Isso é terrível para a família, é terrível para ele, é terrível para a igreja, é terrível para todo mundo. Tá? Então seja presente na sua família. Quem que é a família? A família nuclear, se você a tem, ou a família mais expandida também. Mas seja presente na sua família. Tenha esses contatos familiares. Cresça nesse tipo de relacionamento familiar, entendeu? Esteja presente, faça questão de estar presente, né? Claro, tem coisas que vai ter conflito e tal, mas seja presente na sua família, porque isso te lembra que você não é só seu ministério, tá? A família é um espaço de autenticidade muito privilegiado. Então você não usa máscara de ministério. Cacau, eu acho que aí a gente volta para um ponto que tu já falou e a gente consegue ampliar um pouquinho mais a conversa no lance do seguinte. Eu acho que a maioria dos pastores se perde nessa. A vida deles com Deus é o ministério. Então a vida deles é o ministério, porque essa ideia de que eu estou fazendo para Deus, é a minha vida para Deus. Provavelmente quando ele teve o chamado dele foi esse chamado, entendeu? Para entregar a sua vida para a obra, para o ministério e tal. Então acho que esse é o erro, assim, é um dos grandes erros, existem outros, mas eu acho que esse é um dos grandes erros de ministros, de pastores e pastoras. É acharem que a sua vida é o ministério. Eu acredito que esse é um grande erro, cara, um grande erro. Exatamente isso. E assim, muitas vezes ele é um cara presente na família em termos de estar ali na família. Tá presente, tem controle dos filhos, né? Só que ele também tem uma relação com a família de submissão da família ao ministério. Também é um problema isso, tá? É complicado isso também. Sobre isso a gente poderia desenrolar, mas a gente tem um BTcast sobre filho de pastor aqui. Um BT Papo sobre filhos de pastor. Um BT Papo. Procurem aí, tá bom? Verdade. E terceira dica que eu dei foi: tenha amigos para os quais você não é só o pastor. Então tenha amigos para os quais você não é só o pastor e amigos para os quais você não é o pastor. De novo, eles não precisam ser seus melhores amigos. Certo? Não precisam ser as pessoas com quem você tem mais contato. Você não precisa ser mais íntimo dele do que suas ovelhas. Mas você precisa ter esses amigos. Você precisa disso. Porque senão, tudo que você é pastor o tempo todo, né? Então, eu acho que esse teu terceiro ponto, Cacau, ele é um alívio, porque de fato, algumas pessoas, elas não têm mais contato com familiares em última análise, né? Ou são pessoas que cresceram em famílias que não são tão unidas e tal. Enfim, tem várias coisas que podem ter acontecido na vida. Mas eu acho que é importante ter esse núcleo, se não dá para ser o familiar, mas ter esse núcleo de amigos que talvez te conheçam mesmo antes do ministério e estão com você já há muito tempo e tal. Ou te conhecem em outro contexto, né? Em outro contexto, exato. E aí vem o lance também, né, Cacau, do pastor, ele entender que existe uma vida para além do ministério. É muito importante o pastor ter essa consciência de que existe vida, frequentar outros ambientes, porque isso, cara, isso vai trazer saúde para o ministério dele. Eu não vou citar nome porque eu não pedi autorização dele, ainda que se você segue ele nas redes sociais, estuda lá, mas eu acho muito bonito. Você mesmo é um cara que tem praticado beach tênis e tal, é um cara que trabalha, né, em outro lugar, então você tem, né, de alguma forma, amizades e contatos com pessoas que não são do meio religioso, e isso, inclusive, te desafia, enquanto um cristão, a testemunhar no seu local de trabalho, né? Que lá você não é o pastor Cacau, né? Você é o professor de história e tal, enfim, ainda que eu não sei como é que tu lida com essa identidade de pastor lá e tal, né? Mas eu conheço também alguns amigos... Para quem pergunta, eu falo, para quem não pergunta, eu não falo. Exato.
Então, assim, mas eu acho muito saudável quando eu vejo pastores que têm outras atividades. Não profissionais, se der, eu acho que às vezes é uma coisa boa o cara conseguir desenvolver alguma outra coisa, mas assim, eles frequentam outros meios que não são meio religioso, entendeu? Ou o cara pratica um certo esporte, sabe? Ou ele pratica algum clube de leitura, ou algum clube de pensamento, enfim, sabe? Ou seja, ele sai um pouco do cercado religioso. E vou dizer para vocês, galera, eu mesmo não sendo pastor, eu por muito tempo eu me fechei muito nisso, né? No universo da teologia, igreja, pregação, podcast, tal. E, mano, e às vezes mas isso é coisa de Deus, isso é coisa maravilhosa. Só que, mano, a minha vida, ela não precisa só disso. Eu posso ter a presença de Deus, eu posso ser um cristão em outros meios, em outros ambientes, que não tenha cheiro de igreja, entendeu? Que não tenha cheiro de coisa religiosa. Não, a minha vida é cultica. Onde eu estiver jogando beach tênis ou se reunindo com alguns amigos para jogar um poker, entendeu? Para quem gosta de fazer trilha, enfim. Mas, sabe, frequentar ambientes e lugares ou ter algum hobby, por exemplo, que, cara, não envolva igreja, entende? E muitos pastores, eles acabam se perdendo porque confundem a sua vida com Deus, com o ministério. Aí a vida da pessoa é só aquilo, é só aquilo. Cara, chega uma hora que você entra num automático e quando você tá sozinho mesmo. Por quê? Porque você é o homem de Deus. Que era o ponto que eu nem coloquei no story lá, mas eu ia dizer aqui, que é o descanse, né? Descansa, militante. Descansa, igreja militante. É tipo isso. Pô, esse meme morreu, né? Esse meme era muito bom, né, velho? Descansa, militante, era muito legal. Morreu esse meme. Então, vão e vem, né? Vão e vem. Mas é isso, cara. Pastores precisam descansar também, né? Precisam, cara. Precisam. É isso que eu lembro um ano. Atividades fora. Eu lembro um ano, cara. Foi um ano muito tenso, assim. Cara, foi muito pesado pra caramba. Um monte de coisa, tal. Aí eu saí de férias, né? E aí eu lembro que eu falei pra Nath assim, Nath, esse ano eu tô saindo de férias sem culpa. Porque até então, toda vez que eu saía de férias, eu me sentia culpado. E, cara, eu sou filho de pastor, meu pai sempre tirou férias. Nunca, sabe? Nunca, não é que na minha cabeça isso era errado, tinha uma doutrina que falava que era errado, aprendi que pastor não tira férias porque o diabo também não tira, né? Nada. Nunca tive o ensino errado sobre essa história. Mas a dinâmica do ministério te coloca, às vezes, numa culpa de, mas será que estão precisando, será que... Sabe? Esse tipo de coisa. Aí, esse ano que eu saí, falei, esse ano eu tô saindo sem culpa nenhuma. E, de fato, eu tava sem culpa nenhuma. Porque eu acho que eu tava perto de um burnout, sei lá. Nossa. E aí, mano, sabe o que aconteceu? Desde então, porque aí, depois que eu falei isso, eu falei, cara, tem alguma coisa errada nessa minha fala. E desde então, eu fico avaliando esse meu sentimento, sabe? Quando eu descanso... Se eu tô culpado, sabe? Porque eu não tô descansando de fato, né? E aí, quando eu tô culpado, eu lembro que eu só tô culpado porque eu não tô confiando que Deus tá cuidando, entendeu? Que é aquela ideia, tem uma ideia judaica muito legal que diz que o sábado é como a morte, né? Que no sábado você morre pra lembrar que quando você morrer, o mundo vai continuar funcionando, né? Então você não precisa ficar segurando o mundo inteiro, entendeu? Então você descansa como quem morre, entendeu? Então é isso, a gente descansa, a gente lembra que Deus está cuidando de tudo, então é importante isso, né? Exato. Cara, e aí aponta para esse lance também, né? A igreja precisa existir sem a sua presença. Sim, a igreja total. Precisa existir sem a sua presença. Você precisa ter obreiros que, de alguma forma, segurem a onda por 10, 15 dias, né? Acho que a pessoa até brinca, né? Qual é o melhor tempo para tirar férias? Ou até 30 dias, né? Que é o tempo de férias, né? O tempo total de férias. Dizem que não é bom, né, cara? Dizem que é bom fatiar as férias, né? Cara, eu não sei. Eu tiro eu tiro quanto eu preciso para aquele tempo, depois eu volto. Não quanto eu preciso para descansar, quanto eu preciso para cumprir aquelas férias. Exato. Enfim, cara, mas você precisa de uma forma preparar a sua igreja para que ela sobreviva sem você. Entende? Para que ela consiga existir sem a sua presença, que alguém consiga pregar no domingo se você não puder pregar, porque às vezes é isso, o cara sai de férias, mas fica com o celular, entendeu? Toda hora resolvendo pepino. Eu, às vezes, e se não tiver quem pregue na igreja, às vezes não tem gente preparada na igreja para pregar. Aí você vai atrás de alguém, chama o irmão, chama um colega aí. Chama amigos de seminário, do tempo de seminário, Mas isso aí, cara, eu acho que descansar é um desafio para todo mundo, seja pastor ou não.
E precisa, A gente fala senão sobre isso bastante, né? Inclusive, vai ter um livro aí sobre esse assunto. Vai ter um livro, espiritualidade para... Ó, gente, o tema do BTcast, né? O tema do Bibotalk ano passado... Dos BTDs. Dos BTDs, né? Foi espiritualidade para uma sociedade cansada. Foi ano passado ou ano retrasado isso? Boa pergunta, não sei. Acho que foi ano retrasado, cara. Né? Enfim. Ano passado a gente teve lá o Paulo para Todos, foi outra pegada, não foi? Verdade. Enfim, então tem vários podcasts falando sobre descanso e espiritualidade aqui no nosso site. E eu e o Cacau estamos escrevendo um livro. A gente vai aproveitar um pouco que já falou e tal, mas vai ter capítulos escritos e tal. E vai ser esse tema, espiritualidade para uma sociedade cansada. Se tudo der certo, em novembro, o lançamento desse livro aí em São Paulo, provavelmente. Enfim, são planos e planos. Mas é isso, Cacau. Então o pastor lida com a solidão pastoral dessas 3 formas que nós falamos aqui neste BT Papo. É um desafio, mas eu acho que a principal delas é essa, cara. Você não é o seu ministério. Nossa, mano, acho que os pastores precisam muito ter essa consciência, sabe? Você não é o seu ministério. E, gente, isso não é colocar em segundo plano, dar menos importância, não é nada disso. É reconhecer que antes de ser pastor, você é um cristão, velho, em fase e sabe uma coisa? de transformação. E sabe uma coisa que acontece? Quando a gente confunde essas coisas, a gente não tem mais uma aproximação da Bíblia que não seja profissional e a gente para de ter prazer. Você para de ter prazer na Bíblia, para de ter prazer na teologia, você para de ter prazer nessas coisas, porque toda vez que você chega nela é trabalho. Sabe aquele negócio de trabalhe com o que ame e você terá que amar outra coisa? Se você não tem esse... Eu já ouvi outra versão. Trabalhe com o que você ama e você nunca amará mais nada. Então, imagina, pensa uma coisa, olha um cozinheiro. O cozinheiro cozinha, certo? Esse é o trabalho dele, certo? Certo. Nem sempre o cozinheiro vai gostar de cozinhar. Mas dificilmente ele vai parar de gostar de comer. Entendeu? Muitas vezes o pastor confunde a parte da meditação com a parte da formação da pregação. E aí ele acha que toda vez que ele for comer, ele precisa cozinhar. Entendeu? Então toda vez que ele vai para a Bíblia, ele não vai para se alimentar da palavra de Deus, ele vai para preparar um alimento. Entendi, e aí, entendeu, cara? E ele perde esse gosto pela escritura, sabe? Acho que a analogia fez sentido, não fez? Acho que fez sentido, né? Fez, que o cozinheiro pode comer sem cozinhar. Não precisa trabalhar. Exatamente. Então, quando o pastor começa a perceber a falta desse, sabe, desse gostar da palavra, desse gostar de estar com Deus, desse querer conhecer mais a palavra, é um sinal de que talvez sua relação não esteja das melhores. E sua relação não está das melhores com a Bíblia, certamente não estará com as pessoas, sabe? Não, talvez nem seja pro mal delas, porque você pode ter um tipo de vínculo que faz você pegar todo esse tipo de coisa ruim e jogar em cima de você mesmo, né? Uma autoagressividade, né? Uma autocobrança. Pode ser que você não crie nenhuma vítima com essa história. A única vítima vai ser você. Ou pode ser que você vai se tornar uma pessoa turrona com os outros. Que aí é muito pior. Não sei se é muito pior. Mas que é ruim também, né? É ruim pra caramba. Em tudo gera morte, né? Tudo gera ruim. Então é isso, sabe? É deleitar-se na palavra. Um pouco do que eu acho que a gente faz aqui é isso, sabe, Bibo? De verdade mesmo. Porque não é muito raro, não é sempre, mas não chega a ser raro, eu encontrar pessoas que falam, puxa, né, vocês reacenderam minha vontade de estudar a palavra de Deus, vocês me aqueceram o coração de novo para pensar nessas coisas e tal. E eu acho que isso, até esse tom de leveza que a gente põe, que as pessoas não gostam, a gente finge que a gente tá bravo, mas a gente tá bravo com vocês não, tá bom? Pessoal, vocês podem não gostar, reclamar, a gente gosta, né? Melhore o SEO aí, fica tranquilo. Então, mas é um pouco isso, essa leveza tem a ver com isso também, sabe, gente? Sim. Até para nós mesmos, que estamos o tempo todo trabalhando com isso, a gente também trata com leveza, porque isso tem a ver com questões muito pessoais, não são só questões ministeriais, né? Então, exato, é isso. Cara, muito bom, muito bom. Gente, esse é o BT Papo, olha só, se você gosta, compartilha, dê o like, comente. Se você ouve no Spotify, ó, até aparece uma galera aí. Vem aqui no YouTube comentar, tá bom? Você que ouve no Spotify, ó, sou do Spotify, mas vem aqui só marcar presença. Sério, galera, os comentários ajudam, o like ajuda, tudo isso ajuda, beleza? E olha só, Cacau, deixa eu aproveitar aqui a audiência do BT Papo para dizer que eu estou concorrendo, né, como Ministério Bibotal, que é o Prêmio IBEST. E a categoria que eles me aceitaram lá é a categoria Videocast.
Olha só que irônico. A única coisa de videocast que eu faço realmente é o BT Papo aqui com você. Então, assim, mas eu tô nessa categoria de videocast. E, cara, na data de gravação deste episódio, eu estava em 7º lugar. 7º, 6º, 7º, 6º. Então, assim, galera, se quiser votar lá no Bibotalk, o link vai estar aqui. Esse link vai te levar direto para a votação, tá bom? E você pode votar todo dia se você quiser. Então, conto com o seu voto aí para o prêmio IBEST. É isso, Cacau. Ficamos por aqui. Na paz do Senhor Jesus. Voltamos terça-feira com o BT Cast e sexta-feira com o BT Papo. A gente espera vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ficou melhor agora, né? Ficou. É que as pessoas estão vendo. Elas estão pressupondo que você tem o outro lado da face. É que eu sou uma pessoa complexa. Ninguém consegue ter uma visão inteira de mim, assim. Ele só viu uma parte. Cara, tu acha que tu mudou muito, assim, desde que tu passou a se entender como gente, assim? Tu acha que tu mudou demais ou tu acha que a tua essência meio que é a mesma desde Gente, tu que passou a se pergunta pensar? mais complexa. Ah, pô, tu tava com o Thiago Mello, filosofia, coisa errada. O bicho tá produzindo conteúdo em inglês. Tem que Cara, a minha pergunta não é nada. pior que as minhas conversas com o Thiago são tudo nesse nível mesmo. Não as do podcast. As do podcast algumas são também, mas quando a gente vai almoçar assim, rapaz. Inclusive Então, hoje aí nós eu te estamos faço uma gravando. pergunta. Foi aniversário dele ontem. É, Você está parabéns. assistindo na sexta-feira? Segunda-feira foi aniversário do Thiago.